O problema não é o barulho externo, é o barulho interno, que acontece muitas vezes aí dentro da sua mente. Certa vez, conversando com um aluno, ele estava me contando a situação dele. Ele disse o seguinte: professor, ele estava estudando para uma prova, ele falou: professor, eu não tenho problemas aqui no meu ambiente com relação ao barulho. Eu tenho uma casa que é livre de ruídos, o pessoal não está em casa, ou seja, eu tenho um ambiente favorável. O que está me atrapalhando a ter atenção para eu me dar bem nessa prova é um ruído interno, a minha própria mente. Eu fico o tempo inteiro conversando comigo mesmo, gerando medo, ansiedade, e todo esse barulho interno me impede de ter atenção nos meus estudos. Veja só, não é somente o ato de falar, mas é o ato também de falar consigo mesmo na sua mente. Vivemos hoje uma era de ruído, barulho e principalmente conversa. Conversa sem parar. Dialogar é uma forma saudável de estabelecer relacionamentos. Mas quando você fala direito, quando você conversa para se relacionar com alguém, hoje o erro é justamente falarmos demais. Estamos o tempo inteiro ou conversando ou ouvindo alguém. E aqui é um assunto sério para falar, porque eu estou conversando em um podcast, talvez você esteja me ouvindo. E a ideia é provocar uma reflexão para você sobre esse constante conversar, esse constante ouvir, esse mundo de ruído que nós vivemos hoje em dia. Para Anselm Grun, monge beneditino e autor do livro As Exigências do Silêncio, da editora Vozes, o silêncio é uma forma de falar com Deus. É através do silêncio que conhecemos a nós próprios e podemos melhorar. Então, assista ou escute este Psinecast até o final hoje, porque você vai aprender a descobrir os perigos do muito falar, que podem impactar na sua vida, que estão atrapalhando você, ou por você estar falando demais, vamos descobrir isso, ou por você estar gerando muito ruído na sua vida. Vamos aprender também a importância do silêncio, no falar mental e no falar falando com outras pessoas. A importância do silêncio para você reduzir esse falar mental e esse falar mesmo, para que você tenha mais paz. E de que forma você pode desenvolver esse silêncio espiritual para a sua alma? Este é o Psinecast, o podcast que transforma livros em lições valiosas. Falar é algo viciante. Para o Anselm Grun, ele diz o seguinte: para muitos é quase um vício estarem sempre falando sobre sua vida interior. Eles cultivam seus problemas mostrando-os a qualquer um. A gente tem que começar esse Psinecast falando sobre esse vício em falar. Entender que falar muitas vezes é uma forma de não lidar conosco. Falaremos disso mais para frente. Entre os principais perigos do falar que o autor vai apresentar para a gente, o primeiro é a curiosidade. Quando eu falo demais, eu gero muita curiosidade. Essa curiosidade, ela vai desde uma curiosidade que pode ser boa, numa descoberta, uma curiosidade de conhecimento, como diz o Einstein, mas também pode ser uma curiosidade da vida dos outros. Eu quero saber sobre o outro. Quem nunca ouviu, às vezes, o que aconteceu com o fulano? Ei, por que o fulano não apareceu mais aqui? Curiosidade. Veja, falamos no último Psinecast, o homem é aquilo que pensa, sobre essa coisa, essa proposta de tudo começa de dentro para fora, começa na sua mente e se externaliza. Começa na sua mente essa curiosidade. E você dá vazão a isso quando fala, quando você externaliza. A curiosidade vem, poxa, por que o fulano sumiu? E aí você pergunta, por que o fulano sumiu? Aí já começa aquela conversa, aí vai lidando um assunto, vai lidando no outro, e toda aquela coisa, e você falando. Então o primeiro perigo é a curiosidade. Por que a curiosidade é um perigo? Porque você não olha para si mesmo. Porque você não tira um tempo para pensar sobre si mesmo. Você se concentra fora. Mais à frente falaremos sobre isso. Segundo perigo do falar, julgar os outros. Curiosidade leva ao julgamento. Olha como uma coisa é encadeada a outra. Então você passa
vamos ver, um assunto começa, por que o fulano desapareceu? Aí alguém fala, porque ele brigou com a esposa, digamos. E aí você já começa a julgar. Mas o cara é um sem vergonha. Por que brigou com a esposa? A esposa era tão boa. Aí você começa, aí a outra pessoa já vai dando gancho e a coisa vai indo, vai indo, vai indo. E o falar incessante vai continuando. E quando eu julgo o outro, eu deixo de julgar a mim mesmo. Eu sei que a palavra julgar é muito difícil de ser ouvida. Julgar. Ninguém quer julgar e ser julgado. Mas eu acho que o julgar ao outro deve desaparecer e você deve olhar para si mesmo. Não com um ato de julgamento, né? Talvez não tenha sido essa boa palavra que eu escolhi, mas no ato de conhecer a si mesmo. De entender que talvez você esteja falando do outro e você que esteja cometendo o mesmo erro. Esse elemento de autocognição, o que é autocognição? Pensar sobre os seus próprios pensamentos, pensar sobre os seus atos, que é o autoconhecimento, ele é muito importante para que você comece a provocar uma melhora na sua vida. Porque quando nós falamos aqui no Piscinecast em melhorar de vida, nós estamos falando não só de uma questão material. Eu quero ter um emprego melhor, eu quero ter um salário melhor, eu quero fazer uma viagem para Disney, mas também uma melhora pessoal. Você quer ser uma pessoa mais honesta. Não que você não seja honesto, mas você pode ser mais honesto. Você quer ser uma pessoa verdadeira. Você quer ser uma pessoa íntegra. Talvez você queira falar o seguinte, professor Piscine, mas aí é difícil, né? Aí é perfeição. Voltamos ao livro A Imitação de Cristo que nós já trabalhamos neste Piscinecast. Ele fala que atingir essa perfeição é o ideal. É um bom ideal de vida, não é ruim. Você querer ser uma pessoa melhor não é ruim. Você não pode colocar um ideal que às vezes parece ser inatingível para que você se dê uma desculpa e fale, eu não vou fazer isso, porque eu nunca vou conseguir mesmo, então eu vou ser do meu jeito. Aceito os meus defeitos como eu sou mesmo. Eu sou desse jeito mesmo e me aceitem. É o que alguns falam. Tome cuidado com isso. A mudança pessoal não é fácil, mas ela deve ser constante. Ela deve ser constante. Então, esse é o segundo perigo do falar, julgar os outros. Que leva ao quê? Leva você a não observar suas próprias falhas. Terceiro perigo do falar demais, vaidade. Porque quando nós não falamos mal dos outros, nós falamos bem de nós mesmos. Né? Porque eu fiz isso, eu consegui aquilo. Nossa, mas eu sou muito calmo, eu sou muito paciente. Só Deus sabe quando você grita com alguém no trânsito porque te fechou. Mas você é muito paciente. Espero que você leve isso tudo numa boa, essa pequena provocação que eu estou fazendo, porque você sabe que o Piscinecast, ele é reflexão. Eu falo pra mim, nunca falo pros outros, eu falo pra mim também. Eu preciso melhorar nesses aspectos. E esse aspecto da vaidade, ele vai pegar na gente, por quê? Porque é muito fácil nós vermos aquilo que nós fazemos. É muito fácil também esquecer aquilo que o outro faz pra gente. Mas eu fiz isso e você não fez. Né? Eu faço isso e você não faz. Alguém já deve ter falado isso. Tome cuidado com o falar. Por quê? Porque quando você fala bem de si mesmo, você esquece de fazer uma autoanálise, um autoconhecimento. E pensar, cara, será que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu sou tudo isso que eu estou achando que eu sou? Essa última bolachinha do pacote que eu estou achando que eu sou? Costumo dizer para você que eu assisto alguns reality shows. Esses reality shows ocidentais, né? Eu tenho assistido os orientais, coreanos, que têm se mostrado muito interessante, e os ocidentais. E nos ocidentais eu percebo uma autoafirmação constante dessa geração, que é a minha geração, millennial. Essa autoafirmação, eu sou bom, eu sou bonito, eu sou legal, as pessoas me amam. Aí eu fico pensando, mas no caso do reality show de relacionamento, mas por que tá solteiro ainda? Isso é tudo isso. Isso é tudo isso. Né? E é justamente esse o erro da vaidade. O erro de nós ficarmos o tempo inteiro nos concentrando nas nossas qualidades. Veja bem, não estou falando para você cair num processo de autodepreciação, que é muito sério, mas é para você olhar as suas qualidades com humildade. Com humildade. Por quê?
Por que a vaidade é um perigo? Porque que você não percebe alguns pontos que podem derrubar você na sua vida. A sua vaidade, não perceber os seus defeitos, pode derrubar você na sua vida no sentido material e no sentido de pessoa. Ah, porque eu sou muito legal, eu sou muito não sei o quê, todo mundo me ama no meu trabalho e de repente perdeu o emprego. Você não observou alguma coisa que precisava ser melhorada. Não estou falando que sempre é isso, mas pode ser isso também. O quarto perigo do falar, de acordo com Anselm Grun, negligenciar a vigilância anterior. Então veja bem, nós vimos de curiosidade, julgar os outros, vaidade e negligenciar a vigilância anterior. Todos esses perigos do falar estão encadeados. Porque quando eu negligencio a vigilância interior, Anselm Grun, como um monge beneditino cristão, ele está relacionando aí aquela passagem do orai e vigiai. Vigiai quem? Não o outro. Não é para cuidar a vida do outro. Vigiai a si mesmo. As suas atitudes, os seus atos, as suas ações. Aquilo que você faz rotineiramente. Quando você deixa de prestar atenção na sua atividade para prestar atenção na do outro. Esses dias alguém estava me falando que no ambiente de trabalho estava todo mundo quieto, duas pessoas conversando, de repente o outro da sala dá um pitaco na conversa. Todo mundo falou, como é fulano, você estava prestando atenção na nossa conversa? É assim que funciona. Olha só, uma conversa que está acontecendo no ambiente de trabalho seu, você está antenado. Você está calado. Olha a questão do silêncio, né? Você está calado, mas a sua mente está onde? Não está no trabalho, está no outro. Você não está vigiando a si mesmo, você está vigiando o outro. Pequenas atitudes que nós podemos fazer para cultivar o silêncio e conseguirmos aí estabelecer essa relação, uma relação de paz mental, um contato melhor conosco, para que nós possamos nos conhecer. Aí o autor vai apresentar aqui os benefícios do silêncio. Nós vimos agora os perigos do falar demais. Então, se falar demais causa todos esses problemas, muito ruído, eu não consigo me concentrar em mim mesmo, quais são os benefícios? Além disso que você falou, professor Piscini, vamos começar com o próprio autoconhecimento. Então, o autor vai dizer o seguinte, no silêncio, eu me forço a pelo menos uma vez permanecer comigo mesmo. Quem quer que tente isto, há de descobrir que de início não é nada agradável. O autor já começa dando uma chave para o silêncio. Você vai tentar descobrir isso, conhecer a si mesmo, não é nada agradável. Nada agradável. No silêncio, olha só, no silêncio eu me forço pelo menos uma vez a permanecer comigo mesmo. Quando eu isolo tudo, eu começo a me concentrar. Já falei desse exemplo, vou citar mais uma vez. Recentemente, lendo uma reportagem, me esqueci o veículo que mostrou ela. Essa reportagem mostrava como que era viver um dia sem as Big Techs. As grandes Big Techs, Google, tal, etc. E aí a repórter estava falando o seguinte, ela falou que como ela não conseguia pôr música, porque não usava iPhone, não tinha os serviços de streaming e toda aquela coisa, ela permaneceu mais em silêncio. Esse silêncio começou a brotar dela, olha que, né, sair da mente dela ideias que até então ela havia esquecido. Coisas que ela pensava quando era jovem, começou a sair da mente. Por quê? Porque a mente não quer se silenciar. Vale a pena, Piscinecast, o poder do agora. O Eckhart Tolle fala sobre isso. Lógico que ele é mais voltado para a questão zen budista, e aqui nós estamos com Anselm Grun na questão do monasticismo ocidental para o lado cristão. E ficar em silêncio como autoconhecimento é muito difícil, por quê? Porque hoje o mundo está feito para você não ficar em silêncio. Ele é feito para que você não pense em si mesmo. Olha a autocrítica mais uma vez. O próprio Piscinecast, né, é uma forma de conversar com você, talvez para você não conversar consigo mesmo, para você não pensar em si mesmo. Toma cuidado. Um pequeno adendo aqui, né? Professor Piscini, por favor, pare de falar essas coisas, porque eu gosto que vocês estejam aí. Por favor, não me abandonem. Não vão embora. Mas isso é sério. Hoje em dia temos muitas formas de entreter a mente
e não focalizarmos em nós mesmos. Então nós temos streaming, nós temos internet, nós temos um serviço de bolso. Veja só, nos anos 90, um pouco antes dos anos 90, onde que você se entretia? Você se entretia numa TV que ficava na sua sala quando você chegava em casa. Quem é da minha geração, né, vai saber do tempo dos computadores de mesa. A gente desconectava. Lembra? Eu não sei se você lembra que está me ouvindo. A gente dava tchau. Ninguém mais dá tchau hoje. O cara não dá tchau, por exemplo, no WhatsApp. Pô, tchau. São poucos que falam, vou dormir, tchau. Não, a gente deixa em aberto. A comunicação não termina. Lembra no MSN a gente mandava, vou dormir. A pessoa, não vai dormir, igual o telefone. Né? Essas eram as formas de comunicação. Hoje está tudo no bolso. Se alguém quiser mandar mensagem para você agora, talvez tenha até tocado seu celular, você responde. E essa é uma comunicação contínua. Fora que se você ficar entediado, poxa, se o professor Piscine está falando só bobeira, você abre o seu celular, tem ali um mundo de entretenimento para fazer você gerar mais ruído e não concentrar em si mesmo. Então o primeiro benefício do silêncio é o autoconhecimento. Você passa a analisar a si mesmo. Perigoso. O Anselm Grum já alerta, isso não é nada agradável. Não é nada agradável. Não é nada agradável. Mas é a única forma que você vai ter para uma melhora pessoal. Para uma melhora pessoal. Segundo benefício do silêncio, falar corretamente. E eu não estou falando numa questão gramatical, numa questão de ser erudito na sua fala. Olha o que o Anselm diz. O falar pode trazer o falar corretamente pode trazer clareza para a confusão interior. Os antigos monges conheciam a prática de falar sobre seus pensamentos mais íntimos com um patriarca experiente, manifestar-lhe seus pensamentos. Era mesmo considerada uma obrigação do monge manifestar seus pensamentos a um confrade, mas unicamente a um. Olha como São Bento tinha uma sabedoria muito grande, né, de propor isso nos seus mosteiros. Conversar com um patriarca experiente. Aqui nós temos um elemento importante. Com quem você conversa? Falar corretamente é isso. O falar, quando você fala corretamente, traz clareza para a confusão interior. O que ele quer dizer com confusão interior? A sua mente, ela está divagando, ela está indo de um lugar para o outro, ela está pensando em várias coisas. Quando você fala, você traz clareza, mas tem que falar direito. Tem que falar corretamente, tem que falar com as pessoas certas. O problema hoje é que a gente quer contar o nosso problema para todo mundo. Para várias pessoas. Tem pessoas que não estão ali para ajudar você. Elas não estão ali para ajudar você. Nem vou dizer que essas pessoas são ruins. Não vou dizer que essas pessoas são ruins. Ah, mas o meu amigo que eu converso com ele, professor Piscine, talvez você queira me perguntar, professor Piscine, você quer dizer que o meu amigo que eu converso com ele não quer me ajudar? Talvez não. Por quê? Não é porque ele é ruim. É porque ele está mais preocupado com seus próprios problemas. Quando você conversa com seu amigo, vai parecer... Não sei se você já assistiu Charlie Brown. O Charlie Brown, acho que era quando os adultos falavam, né? Ficava fazendo... Faziam só umas vozes assim meio... distorcida. É isso. Seu amigo não está preocupado. Ele vai dizer, é verdade. Nossa, complicado, hein? É isso que ele vai responder para você. Não por mal. Você tem que conversar com as pessoas certas. Conversar com pessoas experientes. Você não tem que contar seu problema para todo mundo. Não tem que contar seu problema para todo mundo. Até porque algumas pessoas querem que você conte o seu problema para elas esquecerem dos seus próprios problemas. Olha que coisa. Isso aqui é muito sério. Aí vem a importância que nós temos hoje de profissionais como os terapeutas, psicólogos. Eles são fundamentais nesse processo de você falar para obter a clareza. São Bento já falava isso em 1600. Olha que coisa. Você falar com o outro para obter a clareza. Talvez você fale o seguinte, professor Piscine, mas eu tenho uma pessoa experiente, uma pessoa que é meu amigo de tantas datas, eu sempre converso com ele. Também. Se você confia nessa pessoa, se essa pessoa tem sido para você um bom companheiro de jornada, ele pode ajudar você. Mas tente não abrir seu coração para todo mundo.
selecione as pessoas com quem você vai conversar. Selecione as pessoas com quem vai conversar. E aqui eu vou dar um toque até para quem está me ouvindo, e também é essa pessoa que os outros procurem, tá? Aceita a sua missão, tá? Aceita a sua missão. Algumas pessoas não querem escutar os problemas. Às vezes, tem uma pessoa que me escuta aqui, eu não vou falar. Não vou falar o nome. Mas tem uma pessoa que já conversou comigo sobre isso. Eu falei, olha, fulano, você precisa escutar. Se as pessoas estão procurando você para conversar dos seus problemas, é porque talvez elas veem em você uma pessoa confiável, elas veem em você uma pessoa íntegra para falar, elas veem em você uma pessoa que talvez elas falem e não vão julgar elas. Não vai dizer para elas que elas estão erradas, mas vai abrir os olhos delas de alguma forma. Entende? Aceita isso. Não foge também, não foge. Seja essa boa pessoa. Seja essa pessoa para conversar, porque aí você vai começando, né, a se desenvolver. E você que precisa falar corretamente, a importância de falar corretamente é isso, dar mais clareza à confusão interior, mas com as pessoas certas. E aí nós temos que, nessa questão do falar, um cuidado importante, que é cuidado com o silêncio exagerado. Por quê? Porque o autor aqui, o Anselmo Grum, vai dizer o seguinte, o silêncio também pode ser venenoso. Quando alguém acha que não tem necessidade dos outros, que é capaz de fazer tudo sozinho, então o silêncio não cura, mas isola. Por orgulho de não comunicar seus problemas a outros, a pessoa quer se redimir com violência no silêncio. Olha que mensagem forte, né? A pessoa quer se redimir com violência no silêncio. Eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Eu não vou contar meus problemas para ninguém. Eu sou uma pessoa muito fechada. Ah, todo mundo só tem inveja de mim. Para que eu vou contar meus problemas? Ninguém quer ouvir. O professor Piscine acabou de falar aí que geralmente as pessoas não querem ouvir. Não é isso que eu disse. Vou responder você. Não é isso que eu disse. Eu disse que você deve falar com as pessoas certas. Procure ajuda. Procure alguém confiável. Fale com aquela pessoa. Quando você vê uma pessoa que você fala, cara, quero me abrir com essa pessoa, é um ambiente que eu posso me abrir. Tem muitos grupos, né, grupos de igreja, grupos de outros ambientes, que você pode ter um grupo ali confiável que dá para você externalizar alguma situação e contar com a ajuda das outras pessoas. Não usar o silêncio como uma insígnia, entendeu? Como o Anselmo coloca aqui, de forma venenosa. Uma insígnia, eu não preciso de ninguém, sou autossuficiente. Esse às vezes é um dos erros que algumas pessoas cometem quando elas veem as filosofias estoicas. A pessoa acha que ela precisa ser somente ela 100% ela, e esquece que nós vivemos em sociedade. É uma questão aí que você tem que aprender a ter um certo equilíbrio. Equilíbrio, entendeu? Esse é o ponto, equilíbrio. Você não precisa falar todos os seus problemas, mas você precisa se abrir com quem vai ajudar você naquele aspecto. Porque, voltando ao que eu acabei de dizer, o falar pode trazer clareza para a confusão interior. Aprenda a falar com as pessoas corretamente. Aprenda. É porque você é calado, porque você é... Ah, professor, isso que você está dizendo aí no Piscinecast sobre silêncio, eu já tenho. 100% de silêncio. Silêncio total. Não falo com ninguém, não conto a minha vida, tô na minha, etc. Mas no fundo, você é uma pessoa arrogante. Pense sobre isso. Outro benefício do silêncio, lidar melhor com suas emoções. Olha o que o Anselmo diz. O silêncio não reprime as emoções e agressões, mas as domestica e impõe ordem sobre elas. Como falar, as emoções sempre, de novo, são remexidas. Com o silêncio, elas podem assentar-se. Com o falar, as emoções são remexidas. No silêncio, elas podem se assentar. Uma boa imagem essa que ele cria, né? E aqui vem direto, muito interligado com as teorias da inteligência emocional que foram propagadas pelo Daniel Goleman, que eu terminei recentemente esse livro. E é justamente sobre isso. Quando você aprende a ficar em silêncio, você não dá vazão às suas emoções. Entende? Você aprende, você dá um tempo para pensar. Tem um termo que o Daniel Goleman utilizou no seu livro,
que é quando você entra em um modo, me esqueci o termo específico, mas é quando você entra em um modo onde você já não consegue mais controlar os seus impulsos e sei lá, você, por exemplo, alguém está te perturbando. Você entra num modo que você já não está querendo mais saber, já xinga a pessoa, sai gritando, vira aquele bafafá todo. Por quê? Porque você ficou alimentando aquela emoção. Alimentando aquela emoção. Ou falando, discutindo com a pessoa, você está há um tempão discutindo até que explodiu. Ou pensando demais. Olha como que é isso, hein? Não é porque você não está falando que talvez você não esteja trabalhando com aquela emoção numa questão mais mental. Você tá quieto, mas tá na sua cabeça assim, pô, esse fulano é assim, não sei o que, hein? Ah, eu não gosto dessa pessoa, hein? Essa pessoa não presta. Você entende? Tá o tempo inteiro pensando e não consegue deixar suas emoções assentar. Não consegue deixar suas emoções assentar. Isso tudo é um exercício que você cria, lidando melhor com as suas emoções. Como que você se sai em cada momento? Em cada momento que você tem um impacto emocional. Por exemplo, você está num trânsito, alguém te fecha. Você já xinga. Foi rápido. Você não teve tempo de pensar. A amígdala, como diria o Daniel Goleman, já disparou, você já mandou a resposta. Quando você começa a treinar as suas emoções, como o Anselmo Grum coloca aqui, domesticá-las. Você não dá vazão com velocidade, você tira um tempo para pensar. Você vai tirar um tempo para pensar e você vai falar, cara, mentalmente eu consigo mesmo, cara, você quer saber? Pouco importa, entendeu? Não vou discutir. Pouco importa, vai embora. Entende? Vai embora. Não vou ficar discutindo no trânsito, que hoje em dia tem sido tão perigoso. Todas essas questões são exercícios que você cria. Quando você começa a trabalhar com o silêncio, mas não no sentido de reprimir as emoções, mas no sentido de lidar melhor com elas. Você não vai colocar elas debaixo do tapete. Por quê? Porque isso depois pode acumular e gerar um momento que você explode emocionalmente. Né? Explode emocionalmente. O ponto não é esse. É você ir lidando com essas emoções. E aí nós voltamos naquele exercício do falar com as pessoas corretas, né? Falar com as pessoas certas. Terapeutas, psicólogos, pessoas de confiança, que vão ajudar você a lidar melhor com isso. Trazer clareza à confusão mental. Outro benefício do silêncio, viver presente no mundo. O autor vai dizer o seguinte: falando, eu interfiro no acontecer do mundo, torno-me ativo, comento, critico ou encaminho o mundo em determinada direção através do que ordeno e do que mando. No silêncio, o monge deixa o mundo passar. No silêncio, o monge deixa o mundo passar. Nós vivemos numa época que todo mundo precisa opinar e todo mundo precisa falar. Todo mundo precisa criticar, todo mundo precisa expressar sua opinião. E aqui nós vamos entrar mais numa seara das redes sociais. Porque às vezes você diz que você é uma pessoa que não conversa muito com os outros, mas que você na internet não para. Você não consegue. Eu mesmo caí nesse erro. O que aconteceu comigo? Eu não converso, eu não coloco as minhas opiniões. Sempre quando eu converso aqui no Piscinecast, no meu site, são sempre conteúdos direcionados. Né? Então, assim, eu faço esses textos, eu faço os meus textos lá nos meus canais, tudo voltado para aquilo que eu trabalho. Mas em grupos de amigos, eu tinha o costume de opinar sobre situações cotidianas. Política, notícias, etc. Então, o que aconteceu? Eu fiquei preso nisso. Então eu perdi uma energia muito grande com isso. E eu sou uma pessoa que se envolve facilmente com questões de notícias. Se eu deixo eu me envolver, ou seja, se eu fico lendo, assistindo, consumindo muita coisa, eu me envolvo facilmente. E isso não era uma coisa que eu queria pra mim mesmo. Pra falar a verdade, e assim, sendo muito sincero, pouco importa a sua opinião, na maioria das coisas. Essa é a verdade. E eu me coloco pouco importa a minha opinião também. Pouco importa a minha opinião. Entende? Eu acho que a construção, e aqui eu vou separar a opinião de uma construção de um diálogo bacana, saudável, de enriquecimento. Que é aquele diálogo quando você conversa com uma determinada pessoa, quer entender melhor,
quer apresentar uns pontos, quer construir algo e não opinar por opinar, como as pessoas querem. Tome cuidado com essa questão de opinar, seja digitalmente, seja pessoalmente. Para de falar o tempo inteiro, porque você interfere na dinâmica do mundo. Essa imagem que o Anselmo Grun colocou é muito bonita. No silêncio, o monge deixa o mundo passar. O mundo tem que passar e você tem que cuidar da sua vida. Esse é mais um benefício do silêncio. Cuidar da sua própria vida. Porque quando você começa a cuidar da sua própria vida, dos seus familiares, do seu pequeno mundo, é ali que está a coisa importante. Porque quando você cuida do seu pequeno mundo, o que é você, sua família, seu ambiente, seu trabalho, você pode ampliar isso para o mundo de verdade. O mundo maior, né? Não de verdade, mas o mundo maior, que é onde você se convive em comunidade, etc. E ali você vai sendo uma pessoa que agrega e não destrói. A maioria das pessoas querem destruir. Elas querem fazer o pior. Elas querem fazer o pior. E você precisa fazer o melhor. Melhor cada dia mais. Mas como? Com silêncio. Entendeu? Controlando. Controlando esse desejo, esse anseio de querer expor sua opinião. Falar. Postar algo. Agora, né, aquilo que nós temos falado bastante aqui no Piscinecast. Postar. Por que você precisa postar? Entende? Eu acho que isso todos são elementos de reflexão. De reflexão. Eu tomo muito cuidado de falar aqui com vocês sobre essa questão de postar muitas coisas. Eu não estou julgando ninguém. Você deve fazer o que você bem entender. Mas reflita. Reflita sobre as suas ações, sobre os seus atos, sobre aquilo que você está colocando nas redes da sua própria vida. Falamos sobre isso no último Piscinecast. E o que acontece como benefício também do silêncio? Você chegar ao verdadeiro silêncio. Porque uma coisa é o silêncio externo, quando eu paro de falar, quando eu paro de dizer as coisas, quando eu paro de ficar falando qualquer coisa com as pessoas, quando eu começo a me comunicar mais assertivamente, quando eu começo a me comunicar de maneira amorosa, quando eu começo a conversar com as pessoas que eu preciso conversar ali para ter um diálogo, para a construção de um projeto, de um trabalho, ou mesmo para expor um problema meu, para procurar uma ajuda. Quando eu começo a criar esse hábito, eu chego ao verdadeiro silêncio. Olha o que o Anselmo Grun coloca. O silêncio e a fala não são dois polos opostos, mas eles se completam mutuamente. O que importa é falar de modo a não destruir a atitude do silêncio. Falar corretamente. Nosso falar é um teste. Até que ponto nosso silêncio é autêntico? Você pode chegar num ambiente, ver pessoas conversando e você fica na sua, em silêncio. Tá lá na sua e você fala, puxa, o pessoal conversa, hein? Mas sua cabeça não para, blá 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 blá, e tá pensando nisso, tá pensando naquilo, e tá falando consigo mesmo, e tá rindo, e tá julgando os outros. Você pode não julgar no falar, mas você julga no pensar. Você não tá cuidando do seu pensamento. Você não tá cuidando do seu pensamento. Entende? Você está o tempo inteiro julgando, postando coisas, pensando em muitas coisas. E o silêncio externo, que começa como um exercício externamente, ele se estende internamente. Eu sei que nós falamos que do Piscinecast, é uma filosofia pessoal minha, a mudança começa de dentro para fora, mentalmente, para se externalizar depois. Primeiro você toma consciência, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse Piscinecast. Estou tentando conscientizar você da importância do silêncio, para você falar, poxa, eu acho que você leu o livro aqui do Anselmo Grun, As Exigências do Silêncio, escutou o Piscinecast e falou, poxa, eu acho que eu preciso trazer mais silêncio para a minha vida. Começa essa mudança. Mas o primeiro passo é parar de falar e depois silenciar a sua mente. Porque quando você silenciar a sua mente, aí vai cair muito no que o Anselmo Grun diz, é que você dá espaço para que Deus entre na sua vida. Muito bonito isso que ele fala. Você dá espaço para que Deus entre na sua vida, para iluminar a sua alma mesmo. E além disso, além desse benefício do silêncio, que é um benefício mais no sentido de ser humano integral, você tem o silêncio para realizar o seu trabalho. Né? Olha só, o Anselmo diz, quem aprendeu
a no seu agir desapegar-se de si mesmo e de suas exigências, este é capaz de fazer seu trabalho mais despreocupadamente, sem tensões interiores. Lembra do exemplo que eu dei no começo desse Psinecast. Eu atendo muitos estudantes em fase de preparação para provas, concursos, faculdade. Quando ele senta para estudar, quem está diante dele ali é ele mesmo, a sua própria mente. Por isso que eu trabalho muito com mentalidade. Desconfiança, medo, a pessoa fica, putz, será que esse é o método certo? Será que eu estou aprendendo mesmo? Será que eu vou passar desse jeito? Nossa, esse exercício não está dando certo? Nossa, isso aqui não está funcionando. Essas preocupações, essas tensões que o autor vai mencionar, são que impedem você de realizar seu trabalho. Eu tenho isso também. Às vezes eu estou preparando, igual esse Psinecast, preparando o Psinecast pensando, será que as pessoas vão ouvir? Será que vai ser bom? Eu tenho que fazer meu trabalho. Ele tem que sair de qualquer forma. Eu tenho que sentar aqui e falar e depois ver como isso vai se sair, porque isso é entregue para você que está ouvindo. Isso, nesse exato momento nós estamos tendo uma comunicação, uma coisa que Stephen King falou no livro dele sobre escrita, que é uma telepatia. Eu estou num outro espaço-tempo conversando com você que está em um outro espaço-tempo. Olha que doideira, né? O Sr. Piscine volta, já viajou. Mas a questão é realmente essa, de você aprender a silenciar sua mente a ponto de executar o trabalho que você precisa fazer. Seja o seu trabalho diário, alguma coisa que você faz, alguma atividade que você gosta, os seus estudos. Tudo está interligado. Eu costumo dizer nas minhas palestras, quando eu faço palestras com estudante, você não tem 2 cérebros, você só tem um cérebro. E esse cérebro que você tem, ele processa as informações da sua vida pessoal e também os seus estudos. Quando você não está bem na sua vida pessoal, preocupações, etc., vão ter impactos no seu estudo. E quando você cria um exercício, você começa a desenvolver esse exercício de silenciar a sua mente através de uma prática meditativa, através de uma oração, através de um silêncio proposto como esse aqui, pelo Anselm Grun, você começa a ter espaço para focalizar no seu trabalho. É que o Anselm Grun vai muito mais além. O silêncio, na cultura monástica, é uma forma de contato com Deus. É esse o ponto, entendeu? Aqui eu estou colocando de uma forma mais prática, né? Uma forma mais para o dia a dia. Aprender a silenciar. Mas tudo isso vem como? Com você tendo consciência. Eu tenho consciência da importância do silêncio. Eu tenho consciência da importância do silêncio. Eu sei dos perigos que estou correndo por falar demais. Então o que você entendeu até agora? Você está acompanhando o Psinecast. Entendeu que o silêncio é interno e externo. Então, você deixa de falar, você também tem um silêncio interno. Isso vai dando espaço para que você tenha foco, vai dando espaço para você começar a ter mais clareza. Os perigos do muito falar que eu expus para você. Então nós temos os perigos da curiosidade, do julgar os outros, da vaidade, de negligenciar a vigilância interior. E o silêncio é que vai dar abertura para o foco verdadeiro. Né? Que aí você começa a ter mais atenção, mais concentração no seu trabalho. Qual que é o desafio que eu vou propor para você que está ouvindo o Psinecast? Esse é um desafio que eu peguei baseado nesse livro As Exigências do Silêncio, do Anselm Grun, né? A partir da minha leitura dele. O desafio que eu vou propor para você é ficar 24 horas sem falar. 24 horas sem falar. 24 horas. Por que desse desafio? Porque esse desafio vai exigir esforço, é um ponto de esforço para que você faça. Você vai começar a tomar consciência dos impulsos de querer falar o tempo inteiro. Os impulsos de querer falar o tempo inteiro. Você vai tomar consciência disso. Você vai começar a perceber, tipo, nossa, cara, eu não sabia que eu queria falar tanto. Você vai começar a ter esse trabalho e tal. A ideia é chegar nessa meta de 24 horas sem falar. Isso aqui é um propósito que nós vamos fazer aqui no Psinecast. Não consegui, professor, eu não consigo 24 horas, porque eu trabalho em público. Eu não vou poder ficar sem falar com a pessoa. Então vamos fazer o seguinte, você deixa um período. Qual que é a ideia? Por que eu estou sendo radical aqui? Pô, professor, mas tem que ser 100%, porque nós vamos fazer um teste diário, um teste de dia. Inclusive eu quero depois que você coloque
ou nos comentários do YouTube, ou mande para mim em contato@estudareaprender.com. É só .com, tá? Estudar e aprender, tudo junto, estudareaprender.com. Acessa, você vai ter meu contato. Eu quero que você conte essa experiência para mim. Seja aqui nos comentários do YouTube, que é a única área que tem comentário, ou seja mandando para mim no e-mail. Eu prefiro no e-mail, tá? Acho melhor, mas se você quiser expor, eu acho que é até mais privativo. Você mande para mim, que é um exercício que eu quero ver como as pessoas vão se sair diante disso. Qual que é a sua experiência com o silêncio? A experiência de ficar 24 horas em silêncio. Tá? É uma experiência interessante. Não consigo? Faz um período. Pô, vou fazer um período. Professor, não consegui 24 horas, eu falei, eu vou deixar a minha manhã em silêncio. Mas seja verdadeiro. Aí alguém chega e fala assim, tô rindo aqui porque a pessoa fala, não, professor, eu fiz lá, fiquei a manhã inteira em silêncio. Aí eu falei, como é que foi? Não sei, porque eu acordei, já eram 11 horas, então na hora do almoço, fiquei a manhã inteira em silêncio. Seja verdadeiro. Então você pega um período ali que você vai ficar em silêncio. Você pode até avisar as pessoas da sua casa, tá? Não tem problema. Você fala assim, pô, vou ficar em casa, olha, tô querendo fazer aqui um teste, eu quero ficar 24 horas em silêncio, é uma meditação que eu tô fazendo, conversa com alguém e faz esse teste. Depois você externaliza para mim o que você saiu. E se você não quiser, extrai reflexões disso. Extrai ideias, pontos, começa a tomar consciência do excesso de falar. Se você ficar 24 horas em silêncio, você vai ter muito contato consigo mesmo. E aí nós lembramos daquilo que o Anselmo Brum falou lá no início, né? Quem quer que tente isto, há de descobrir que de início não é nada agradável. Ele já alerta, ele não vai mentir para você. E realmente não é nada agradável, às vezes nos depararmos conosco, né, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, nossos anseios, as nossas dificuldades, mas é um exercício que vai ajudar você a começar a acalmar a sua mente, acalmar o seu processo externo, para depois a gente avançar para um processo interno, né? Acho que isso é bem interessante para começar a fazer como um exercício. O que você achou desse exercício? Gostou? Você gostou desse episódio do Piscinecast? Ó, se você gostou, eu vou pedir para você interagir aqui no YouTube, deixar um gostei, comentar, compartilhar. O Piscinecast, ele cresce por vocês, por cada um de vocês que ouve. Então, a participação de enviar, de curtir, de compartilhar, tudo isso é muito importante para o crescimento desse canal. E eu agradeço quando você faz isso. Vocês que estão escutando pelas plataformas de áudio, Apple ou Spotify, por favor, lembre de dar 5 estrelas. É rapidinho, aproveita que já está aqui, ó, me ouvindo. Lá no Spotify, só roda para cima, dá lá 5 estrelas. Você que está no Apple, rapidinho, dá suas 5 estrelas ali, já deixa um comentário, o que você achou desse episódio. É muito importante o comentário, porque isso ajuda também essas plataformas a entregarem o nosso Piscinecast. Compartilhe nos grupos do WhatsApp, dos amigos, da família, de onde for, porque isso também ajuda demais. Eu agradeço quando você faz isso. Eu quero dizer para você que de onde veio esse Piscinecast tem muitos outros. Aproveite para fazer uma maratona de Piscinecast se você gostou. Tem vários outros livros aqui para você acompanhar relacionados a esse episódio. Recomendo para você O Poder do Agora e A Imitação de Cristo. Dois episódios do Piscinecast para você ouvir já agora, já emendar aí, que você vai gostar bastante. É isso. Nos vemos no próximo Piscinecast. Um abraço e até mais.